Imagine descer as profundezas do Mar Vermelho e dar de cara com algo que simplesmente não deveria estar ali. Foi exatamente isso que aconteceu quando mergulhadores localizaram o que parece ser o exército de um faraó repousando no leito marinho. As imagens não apenas surpreenderam, elas deixaram especialistas em história do Egito Antigo completamente perplexos. O que veio à tona não foi uma simples relíquia perdida no tempo, mas algo com potencial para desafiar décadas de consenso acadêmico e reacender debates que muitos acreditavam estar encerrados. Não se trata de um navio afundado isolado ou de objetos espalhados ao acaso. O cenário encontrado lembra um retrato congelado de um confronto dramático, preservado sob camadas de coral como se o próprio oceano tivesse decidido guardar aquele momento para a eternidade. No fim de 2024, uma missão de mergulho conduzida com extremo sigilo revelou evidências que muitos estudiosos consideravam improváveis demais para serem reais. Durante anos, hipóteses semelhantes foram classificadas como mito ou exagero. Ainda assim, ali estava a prova material, silenciosa e monumental. Espalhadas pelo fundo marinho, surgiam centenas de rodas de carruagens, ossadas de cavalos e restos humanos, todos incrustados por formações de coral que cresceram ao longo de séculos. A equipe não estava ali por acaso. Eles utilizavam equipamentos de última geração, sonar de varredura lateral capaz de mapear o relevo subaquático com precisão impressionante, veículos submersíveis operados remotamente com câmeras de altíssima definição e magnetometros sensíveis o suficiente para detectar pequenas variações metálicas sob a areia. O ponto exato da busca, no Golfo de Aqaba, foi escolhido com base em registros antigos e teorias que por muito tempo foram ignoradas pela comunidade acadêmica. Quando as primeiras imagens apareceram na tela do sonar, o operador precisou rever os dados para ter certeza de que não era um erro. O que surgia diante dele eram formas geométricas, alinhadas em um padrão incomum, formando uma trilha extensa no fundo do mar. Não tinham a irregularidade típica das rochas naturais. Eram circulares, simétricas e organizadas de maneira que sugeria claramente intervenção humana. A possibilidade de se tratar de um conjunto de estruturas artificiais começou a ganhar força naquele exato momento. O veículo subaquático foi então enviado para investigar de perto. À medida que suas luzes atravessavam a escuridão profunda, uma silhueta redonda emergiu da areia. Uma roda antiga, com raios ainda visíveis sob a camada de coral. Logo outra apareceu, e mais outra, repetindo o mesmo padrão. O que se revelou foi um vasto campo de destroços que se estendia por aproximadamente 2,5 km. A dimensão do achado afastava qualquer hipótese de coincidência. Aquilo não era apenas um sítio arqueológico curioso, era o vestígio de um episódio trágico em larga escala. Quando mergulhadores experientes desceram para registrar cada detalhe manualmente, perceberam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. O fundo do mar parecia um antigo campo de batalha, onde tudo ficou interrompido de maneira abrupta. A disposição dos restos indicava movimento, desordem e colapso repentino, como se um grande contingente estivesse em retirada quando foi surpreendido por uma força irresistível. As próprias rodas forneciam pistas valiosas. Havia modelos com 4 raios, outros com 6 e até 8. Cada configuração corresponde a diferentes estágios de desenvolvimento das carruagens militares utilizadas no período do Novo Império Egípcio. As versões com menos raios eram mais antigas e simples, enquanto as de 6 e 8 raios representavam avanços técnicos, oferecendo maior estabilidade e resistência, normalmente associadas a unidades de elite e oficiais de alta patente. A presença de todos esses modelos reunidos sugere que não se tratava de um pequeno destacamento, mas de uma força militar significativa. Além das rodas, foram identificados fragmentos de eixos, partes estruturais retangulares que provavelmente pertenciam às cabines das carruagens e pedaços de metal que um dia compuseram armas ou reforços estruturais. O bronze corroído e a madeira petrificada estavam entrelaçados ao coral, como se o tempo tivesse selado cada peça no lugar. Esse nível de preservação é raro e reforça a ideia de que o evento ocorreu de forma súbita. O aspecto mais impactante, no entanto, era a presença dos ossos. Espalhados por toda a área, havia uma quantidade impressionante de fragmentos ósseos. Muitos pertenciam a cavalos, crânios alongados, costelas e ossos longos das pernas posicionados como se ainda estivessem presos às carruagens. Entre eles, restos humanos eram claramente identificáveis: vértebras, partes de crânios e ossos da pelve misturados em conjuntos desordenados. A cena não sugeria descarte organizado, mas sim um episódio único e devastador. Tudo indicava que aquele local funcionava como um enorme memorial submerso. Não era um depósito de equipamentos, tampouco resultado de múltiplos naufrágios em épocas diferentes.
As evidências apontam para um único acontecimento de proporções extraordinárias, envolvendo centenas ou até milhares de pessoas e animais. Em meio à documentação minuciosa, um detalhe capturado pelas câmeras chamou atenção especial. Enquanto um dos mergulhadores iluminava uma formação de coral, um brilho diferente surgiu sob a crosta calcificada. Um reflexo dourado, discreto, mas inconfundível. A análise preliminar sugeriu que poderia se tratar de um revestimento metálico nobre. Há muito tempo circula a hipótese de que líderes militares egípcios utilizavam carruagens ornamentadas com elementos dourados como símbolo de autoridade. A possibilidade de encontrar algo assim no local intensificou ainda mais o impacto da descoberta. A equipe registrou cada ângulo com milhares de fotografias e horas de filmagem detalhada. Eles tinham plena consciência de que estavam diante de algo capaz de transformar interpretações históricas consolidadas. E talvez o elemento mais intrigante não seja apenas o que foi encontrado, mas onde foi encontrado. O Golfo de Aqaba, braço do Mar Vermelho que separa a Península do Sinai da atual Arábia Saudita, é conhecido por suas profundidades extremas. Em muitos trechos, o fundo despenca por mais de 1000 metros, formando verdadeiros cânions submarinos impossíveis de serem atravessados por qualquer exército da antiguidade. No entanto, exatamente na região onde os destroços foram localizados, existe uma formação geológica singular, um amplo platô submerso que conecta as duas margens. Esse corredor natural se estende por cerca de 16 quilômetros, partindo da praia de Nuveiba, no Egito, até a costa oposta. Diferente das áreas adjacentes, ali a profundidade é significativamente menor, criando uma espécie de ponte natural sob as águas. A coincidência entre a localização dessa passagem e o campo de destroços levanta questões que vão muito além da arqueologia tradicional, e é justamente isso que torna essa história tão impressionante e impossível de ignorar. Se você observar os mapas batimétricos da região, o contraste é impressionante. Nas laterais dessa formação submersa, o fundo do mar despenca abruptamente em verdadeiros abismos que ultrapassam 1 quilômetro de profundidade. São paredões submarinos gigantescos, como se a crosta terrestre tivesse sido rasgada ao meio. No entanto, no centro dessa área existe uma elevação extensa e relativamente mais rasa, atingindo cerca de 270 metros em seu ponto mais profundo. Em termos geológicos, isso cria uma espécie de corredor natural no meio de um cenário praticamente intransponível. Os levantamentos de sonar deixam isso evidente. As imagens revelam um traçado largo, contínuo e distinto, com quilômetros de extensão, conectando uma margem à outra. Não é uma pequena elevação isolada, mas uma estrutura ampla o suficiente para permitir a passagem de um grande grupo, pelo menos em teoria. Em toda a extensão de aproximadamente 160 quilômetros do Golfo de Aqaba, esse é o único ponto onde a travessia terrestre antiga poderia sequer ser cogitada. E é aqui que a geografia começa a dialogar de maneira intrigante com narrativas muito antigas. O relato bíblico descreve um povo em fuga, encurralado entre o mar e cadeias montanhosas, enquanto um exército poderoso se aproximava rapidamente por trás. A descrição fala de um espaço sem rota de escape lateral, cercado por elevações íngremes, onde a única saída possível estaria à frente. A praia de Nuveiba encaixa-se de forma surpreendente nesse cenário. Trata-se de uma faixa de areia ampla, cercada por montanhas escarpadas que funcionam como barreiras naturais. Quem chega ali percebe que não há caminhos alternativos pelas laterais. A única abertura significativa está voltada para o mar. E exatamente diante dessa praia encontra-se o platô submerso identificado pelos equipamentos modernos. O detalhe mais intrigante é que essa formação não pode ser vista da superfície. Não há indícios visuais que permitam identificá-la a olho nu. Ela só se torna perceptível por meio de tecnologia avançada de mapeamento submarino. Ainda assim, a antiga narrativa aponta precisamente para um local com essas características geográficas específicas. Isso levanta uma questão desconfortável. Como descrever com tanta precisão um ponto que só recentemente pôde ser analisado com recursos tecnológicos sofisticados? Outro elemento que chama atenção é a disposição dos artefatos encontrados. Eles não estão espalhados de maneira aleatória. Formam uma trilha alongada que acompanha exatamente o trajeto dessa ponte submersa, como se um grande grupo estivesse no meio de uma travessia quando algo repentino interrompeu o movimento. Essa distribuição linear enfraquece a hipótese de um simples naufrágio isolado. Navios afundam em pontos específicos. Aqui, o que se vê é um rastro contínuo. Estamos falando de centenas de carruagens militares pertencentes ao mesmo período histórico, alinhadas ao longo do único ponto plausível de passagem em todo o Golfo. A probabilidade disso ser fruto do acaso é extremamente baixa. O conjunto sugere um evento abrupto,
concentrado e de grande escala, não uma soma de acidentes desconexos. Quando as primeiras evidências foram compartilhadas de forma reservada com alguns acadêmicos e instituições, a reação foi tudo menos eufórica. Não houve celebração imediata nem debates públicos acalorados. O que predominou foi um silêncio cauteloso. Um silêncio que diz muito. Durante mais de um século, o entendimento predominante entre muitos egiptólogos tem sido de que o êxodo, na dimensão descrita nos textos bíblicos, não ocorreu literalmente. Essa posição é ensinada em universidades renomadas, registrada em publicações acadêmicas e incorporada às cronologias oficiais do Egito Antigo. Os argumentos apresentados sempre foram considerados consistentes. A ausência de vestígios arqueológicos no Sinai que indiquem a presença de uma população gigantesca por décadas, falta de grandes cemitérios identificáveis, escassez de cerâmica ou estruturas de acampamento. Além disso, não existem registros egípcios conhecidos que mencionem a destruição completa de um grande contingente militar em um único episódio dramático. A civilização egípcia era famosa por registrar vitórias, conquistas e feitos grandiosos em inscrições e papiros. A ausência de menção a uma derrota dessa magnitude sempre foi usada como argumento contra a historicidade do relato. Toda a estrutura da egiptologia moderna, suas linhas do tempo, a sucessão de faraós, a interpretação da força militar da 18ª dinastia, foi construída sem incluir esse acontecimento. Para muitos especialistas, trata-se de uma tradição cultural significativa, mas não de um registro literal de um evento histórico. Agora, porém, surgem imagens em alta definição, dados detalhados de sonar e um campo extenso de destroços submersos que coincidem com o período, o tipo de equipamento militar e a localização geográfica descrita nos textos antigos. A possibilidade de validação científica desse sítio representa um desafio profundo para interpretações consolidadas. Se as análises confirmarem que o local realmente corresponde a um episódio militar egípcio de grande escala naquele ponto específico, isso exigirá uma reavaliação séria de pressupostos acadêmicos estabelecidos há décadas. E mudanças desse tipo não acontecem de maneira simples. Carreiras inteiras foram construídas com base em determinadas interpretações. Livros, teses, pesquisas financiadas e gerações de estudantes foram orientadas dentro desse paradigma. Reconhecer que novas evidências podem alterar o entendimento histórico exige coragem intelectual e revisão criteriosa. É por isso que, diante de descobertas potencialmente transformadoras, a reação inicial costuma ser cautelosa, quase paralisada. Porque o que está em jogo não é apenas um detalhe cronológico, é a necessidade de reexaminar uma parte significativa da narrativa histórica aceita até hoje. Por trás de toda essa narrativa existe um personagem que sempre esteve no centro da controvérsia, Ron Wyatt. Ele não era arqueólogo formado, nem professor universitário. Era um enfermeiro anestesista do Tennessee que faleceu em 1999, mas que dedicou grande parte da vida, e dos próprios recursos, à busca por evidências físicas relacionadas a relatos bíblicos. Autodidata, obstinado e profundamente convicto, Wyatt passou décadas viajando pelo Oriente Médio tentando localizar locais mencionados nas Escrituras. Em 1978, munido apenas de equipamento básico de mergulho, mapas rudimentares e uma determinação inabalável, ele desceu as águas do Golfo de Aqaba exatamente na região onde a expedição de 2024 realizou suas varreduras tecnológicas. O que Wyatt declarou ter visto naquela época parecia extraordinário demais para ser levado a sério. Rodas de carruagens incrustadas de coral, ossadas humanas misturadas a restos de cavalos e fragmentos estruturais compatíveis com veículos militares antigos. Ele também mencionou algo ainda mais polêmico, uma roda com revestimento dourado. Quando apresentou essas alegações, a reação foi dura. Em vez de curiosidade científica, enfrentou descrédito. Foi acusado de interpretar formações naturais como artefatos, de enxergar padrões onde não existiam, de permitir que suas crenças influenciassem suas conclusões. Seu nome passou a ser associado à pseudociência, e suas descobertas foram amplamente rejeitadas antes mesmo de uma investigação aprofundada. Décadas depois, a situação ganha uma camada inesperada. A equipe de 2024 não escolheu o ponto de mergulho aleatoriamente. Eles partiram das coordenadas e registros deixados por Wyatt. Com equipamentos avaliados em milhões de dólares, sonares de alta precisão, veículos operados remotamente com câmeras 4K e sensores avançados, começaram a testar, ponto por ponto, aquilo que durante anos foi tratado como fantasia. Os resultados chamaram atenção. O mapeamento confirmou a existência da ponte submersa descrita. As imagens captadas pelos ROVs revelaram rodas com 4, 6 e 8 raios, exatamente como Wyatt relatara.
Mergulhadores documentaram ossos humanos e de cavalos distribuídos ao longo do mesmo trajeto linear. E em meio às formações de coral, surgiram reflexos metálicos compatíveis com a descrição de um objeto ornamentado. Para os especialistas que passaram décadas descartando suas afirmações, a situação tornou-se delicada. Não se trata apenas de validar um detalhe isolado, mas de reconhecer que um pesquisador independente pode ter identificado corretamente um campo de destroços submarinos de grandes proporções. Isso obriga a uma revisão da imagem construída ao longo do tempo sobre ele. Há, porém, um elemento ainda mais inquietante. Ao comparar os registros fotográficos e relatos originais das décadas de 1970 e 1980 com o estado atual do local, a equipe recente percebeu discrepâncias significativas. Áreas que o iate descrevia como densamente cobertas por artefatos agora apresentam trechos vazios. Algumas regiões parecem ter sido modificadas. Os mergulhadores relataram marcas no leito marinho que lembram rastros de arrasto, sulcos longos e paralelos que sugerem que objetos pesados possam ter sido deslocados. Esse tipo de padrão não se assemelha ao desgaste natural causado por correntes marítimas comuns. Levanta a hipótese de intervenção humana posterior. E quanto à suposta roda dourada mencionada por o iate? Não existe registro oficial público que comprove sua remoção ou preservação. Não há documentação museológica acessível, nem comunicado formal detalhando sua análise. O objeto descrito simplesmente não aparece em arquivos institucionais conhecidos. Isso alimenta especulações sobre o que pode ter acontecido ao longo das últimas 4 décadas. Se, hipoteticamente, partes do sítio foram removidas de forma silenciosa, isso acrescenta uma dimensão ainda mais complexa à história. Estaríamos diante não apenas de uma descoberta arqueológica controversa, mas de um possível processo de extração discreta de evidências. E o impacto de tudo isso vai além da arqueologia. Caso a autenticidade do local seja confirmada de maneira conclusiva, estaríamos falando de vestígios físicos associados a um dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento. Isso teria repercussões profundas não só no campo acadêmico, mas também no cenário religioso e cultural global. Judaísmo, cristianismo e islamismo compartilham tradições que dialogam com essa narrativa. Uma validação arqueológica concreta influenciaria debates teológicos, discussões históricas e até percepções geopolíticas em regiões onde religião e política caminham lado a lado. Evidências materiais costumam ter um peso simbólico enorme quando tocam em fundamentos de fé. As imagens captadas em 2024 mostram algo inegavelmente fora do comum repousando nas profundezas do Mar Vermelho. Pode ser uma das descobertas mais impactantes da história da arqueologia subaquática. Pode também exigir anos de análise criteriosa antes de qualquer conclusão definitiva. O que chama atenção, por enquanto, não é apenas o que foi encontrado, mas a cautela quase absoluta em torno do assunto. Quando um tema tem potencial para alterar paradigmas consolidados, a reação raramente é imediata. Instituições levam tempo para se posicionar, pesquisadores aguardam validações independentes, e o debate se desenrola nos bastidores antes de ganhar o público. Enquanto isso, o sítio permanece lá embaixo, vulnerável ao tempo, às correntes e a possíveis intervenções. A grande questão que fica simples e ao mesmo tempo imensa. Estamos diante de uma reviravolta histórica ou de um enigma que exigirá uma nova geração de estudiosos para ser totalmente compreendido? O silêncio não encerra a discussão, ele apenas a torna ainda mais intrigante.